Bom dia, boa tarde, boa noite, eu sou Michel Monteiro e eu estou de volta. Galera, como é que vocês vão, beleza? Hoje eu trago um vídeo diferente para vocês. Uma coisa que eu gostaria de estar dividindo com vocês há muito tempo atrás, mas eu não conseguia antes e agora eu acho que chegou a hora. Como vocês têm percebido nos últimos vídeos, eu venho dividindo com vocês as minhas experiências depois que saí da rua, como minha vida foi melhorando e tal. Mas desde o primeiro vídeo que eu gravei, que se você não assistiu ainda, você deve assistir, que é como eu saí do fundo do poço, eu recebi algumas perguntas e algumas delas levantaram questões interessantes. Uma delas foi o seguinte: cara, o que você fez para chegar onde você chegou? Pessoas que me acompanham há mais tempo, que viu quando eu dei o meu testemunho, né, o vídeo do dia em que eu mudei mesmo, que eu saí da rua, eu tenho esse vídeo no canal e eu vou colocar um pedaço deles nesse vídeo para vocês. Eles começaram a me indagar, mas o que você fez efetivamente? E aí eu fui estudar sobre o assunto para que eu não viesse aqui falar besteira, né? Porque a gente já tá cheio de besteira no YouTube e eu não queria ser apenas mais um. Eu quero dividir com vocês o que aconteceu na minha vida, como eu cheguei aqui, como um milagre aconteceu. Então eu vou explicar uma coisa para vocês antes de eu entrar num assunto que eu quero, é bem rápido. Galera, mudar de vida é uma questão de atitude. Isso é um fato. Mas eu entendi ao longo desses 15 anos que mudar de vida é um processo. Então o primeiro processo que eu passei foi largar o álcool. Galera, eu vou falar uma coisa pra vocês. Largar um vício é uma coisa que se você quiser muito, você consegue. Então você consegue largar o álcool, você consegue largar o cigarro, você consegue largar a droga ou qualquer outro vício que você tenha. Uma vez que você largou o vício, a sua vida vai ficar meio que com um vazio. Por quê? Porque você não tem mais a substância que te deixava daquele jeito que você gostava de estar. Porque, galera, esse negócio de eu uso droga porque eu sou vítima, isso é conversa fiada, tá? Isso é bobagem. Eu bebi porque eu gostava de beber, eu gostava do estado mental que eu ficava quando eu ficava bêbado. E ponto. Não tem esse rolê, eu sou vítima de não sei o que, ou colocar a culpa em outra pessoa. Isso é besteira. Então, quando você larga um vício, a sua vida fica um vazio, você não tem mais aquela substância. E também você não tem a vida que você tinha antes do vício, porque geralmente a gente passa muito tempo nessa situação e você está com a vida zerada. É como se desse um restart na sua vida. E eu não estou falando do restart, aquele grupo de calças coloridas dos anos 90. Eu estou falando de um recomeço. E eu, lá em 2007, paro de beber, correto? Volto para a sociedade. Mas e aí? Quem eu era? Ninguém. Eu não existia, não tinha documento. A minha história, ela não existia mais, porque fazia 10 ou 15 anos que eu estava naquela situação de vida. Então, eu não sou ninguém. Mas eu começo a trabalhar lá na igreja pela oportunidade que o pastor Júlio César Silva me deu. Ele acreditou em mim quando nem eu acreditava. E eu começo a trabalhar e eu começo a ter uma vida normal. E eu fico nisso durante muitos e muitos e muito tempo. Até que eu conheci uma pessoa numa praça. Vou falar praça porque quem é do Rio de Janeiro já vai identificar na hora. A Praça do Jockey lá na Gávea. E eu estava lá naquela praça durante um tempo e eu conheci uma pessoa muito importante que ia de manhã lá dar milho aos pombos. E eu lembrei daquela música, e eu aqui na praça dando milho aos pombos. Eu conheci esse senhor lá e a gente começou a conversar todas as manhãs. E ele me disse o seguinte: cara, você tem potencial, mas você ainda não conseguiu virar a chave. Foi quando que eu comecei a procurar um jeito de mudar essa chave. E aí, quando eu tomei a atitude de mudar a chave, olha, eu já tinha uma vida normal, já tinha saído do vício, mas eu ainda tinha aquele saláriozinho, aquela coisinha ali, aquelas migalhas, e eu precisava e queria mudar de vida. É então que entra na minha vida um escritor chamado Napoleon Hill, que é o objeto deste vídeo de hoje. Hoje eu vou falar para vocês as lições que eu extraí de um dos livros do Napoleon Hill. Eu vou falar para vocês a partir de hoje como eu realmente mudei de vida. Como eu mudei a minha cabeça, como eu prosperei e como eu comecei a pensar de forma diferente. Sim, foi lendo. E a partir de hoje eu vou trazer para vocês um resumo e as coisas que eu aprendi dos livros que eu li.
E um dos livros mais interessantes que eu li nos últimos tempos e que realmente mudou a chave, mudou a minha vida, no sentido de pensar diferente, foi este livro aqui, ó. Mais Esperto que o Diabo. Não é novidade para ninguém que eu sou cristão. Eu me converti, entrei na Igreja Assembleia de Deus, mudei de vida. E ali eu entrei meio que numa alienação. Galera, eu vou usar a minha linguagem, entendeu? Porque eu vou falar de um resumo de um livro, mas eu tô falando com pessoas igual a mim, normal, que esse negócio de muita conversa é difícil, a gente acaba não entendendo. Então eu vou falar na minha linguagem, desculpem os intelectualóides de plantão, mas a linguagem vai ser a nossa aqui do afegão médio, como eu falo em todos os outros vídeos. Eu leio muito há muito tempo, não é novidade para vocês, porque eu sempre falo de livros e tal, papo. Mas este livrozinho aqui mudou o meu jeito de pensar, porque quando me sugeriram um livro Mais Esperto que o Diabo, eu confesso que o religioso de anos atrás, lá da Assembleia de Deus, quis meio que brotar. Nossa, o cara falou com o diabo, não sei o quê. Na verdade, galera, isso é o título do livro. Napoleon Hill, cara, ele foi um cara muito ninja na época dele, lá nos Estados Unidos. Queria arrumar um jeito de pagar as faculdades dele e tal. E ele é um cara muito curioso. Se você puder, procure a história do Napoleon Hill que você vai se surpreender. E ele conhece o que seria, naquela época, o cara mais rico do mundo, Andrew Carnegie. Ele era um magnata do aço americano que, quando foi entrevistado pelo Napoleon Hill, viu potencial naquele menino Hill e propôs um desafio a ele, que era investigar por que as pessoas tinham sucesso. E Napoleon Hill aceitou o desafio e foi lá e entrevistou 500 pessoas de muito sucesso e 25 mil pessoas fracassadas. E ele queria entender por que essas 500 apenas eram bem-sucedidas e por que 25 mil, olha a diferença de proporção, eram fracassadas. E depois de fazer todas essas entrevistas, ele fez 16 leis do sucesso e da liberdade. E várias dessas leis estão nesse livro, Mais Esperto que o Diabo. Um dia, ele resolveu fazer uma entrevista com o diabo. É isso que o livro propõe. E ele fez algumas perguntas para o diabo. E foi extraída dessa entrevista dele com o diabo várias coisas que o diabo usa para te manter aí onde você tá. Se é que você ainda não mudou a sua chave, se você mudou, parabéns, bem-vindo ao clube. Se você ainda não mudou, preste muita atenção no que eu vou dizer para vocês agora. Uma das coisas que Napoleon Hill pergunta pro diabo é como ele faz para manter as pessoas prostradas. E a primeira coisa que o diabo usa para te manter prostrado, já estou entrando no conteúdo aqui principal do vídeo, a primeira coisa que ele usa é o medo. O ser humano com medo, ele paralisa. Em algum momento da sua vida, puxe na sua memória, você já sentiu medo de alguma coisa e você não conseguiu agir? Eu já passei por isso várias vezes. O diabo, ele coloca isso na sua cabeça. Mas dos medos, os principais são o medo da pobreza, o medo de passar fome, que são, na minha opinião, um dos medos mais presentes na vida do ser humano médio. Quando a pessoa ela tem medo de passar fome, medo da pobreza, da miséria, o que ela faz? Ela fica estagnada porque ela tem medo de arriscar, porque ela pode perder o emprego dela, ela pode perder aquela poupança que ela vem guardando, meu Deus, para se caso alguma coisa acontecer, e ela fica ali estagnada. O medo, ele trava as pessoas. Essa é a primeira ferramenta que o diabo usa para te travar. A segunda ferramenta que o diabo usa para te travar, e eu também acho que é muito importante, galera, é a burrice. A burrice no sentido figurado da coisa, eu digo do senso crítico da pessoa. Ele te mantém burro ali na manada, porque se você não aprende, você não toma decisões, você não pensa por si só. Eu não sei, eu já falei isso aqui em outros vídeos. Quando eu estava na estrada andando, porque eu andei por várias BRs, eu sempre vi uma manada de gado. Muito mesmo, assim. E principalmente na região de Minas Gerais ali. E eu percebia que sempre tinha uma manada de Nelore, aqueles boi branco que a gente vê na estrada. Sempre tinha uma manada, todo mundo junto, e um maluco só, um boi, lá na onde faz a curva do morro. Sempre assim. E esses outros bois que ficavam à distância desse um, ficavam olhando para saber o que ele ia fazer. Se ele fosse e rompesse aquele morro, todos os outros iam atrás dele.
Entende? Por quê? Porque eles eram guiados por aquele boi que tomava atitude. E essa é uma das armadilhas do diabo, que é de te manter alienado. Se o governo fala uma coisa, aí você fala que é verdade. Aí se um influenciador fala uma coisa, nossa, o cara tem 1 milhão de inscritos, então é verdade. Mas você não procura saber a real fonte do BO. Você não procura saber lá, mano, o que esse cara tá falando é verdade mesmo, mano? Será que é real isso? Será que a máscara é isso? Será que votar no maluco é isso? Será que comprar o Bitcoin é legal? Será que montar um canal no YouTube não vai dar certo porque tá saturado? Não, galera, você tem que tomar essa atitude por você. Pesquise, estuda, leia, porque aí você vai criar o senso crítico e tomar a decisão por você mesmo. A terceira coisa, e é uma coisa que acontece há muitos anos, e eu vou ser bem sincero que eu não sei se vai mudar, é a tal da decoreba. Eu estudei assim e eu tenho certeza que você que está assistindo esse vídeo também estudou assim. As escolas, elas não formam pessoas para pensar. Ela quer que a pessoa decore um conteúdo específico e depois você vai ser avaliado pelo tanto que você decorou, não pelo tanto que você aprendeu. Já viu aquele maluco lá da sua sala, né? Eu tô falando com quem estudou nos anos 90, que ficava lá na frente, nós chamávamos ele de nerd ou sei lá o que, e ele ficava prestando atenção no bagulho, chegava na prova, ele tirava 10, malandro. E você que não prestou tanta atenção, você não decorou tanto quanto ele, você tirava no máximo um 7, ou um D, né? Que era naquela época, era a letra. E aí o que acontece? O cara decorou mais, então a nota dele era melhor. Mas isso não quer dizer que esse cara é mais inteligente que você. Eu me lembro que na escola que eu estudava tinha a galera do fundão, e na sua também sei que tinha a galera do fundão. E eu lembro que tava rolando as aulas lá e nós fazendo os pagode e nós bagunçando no rolê. Mas na hora que vinha a prova, eu não sei lá por que cargas d'água, eu sabia fazer e tirava nota boa. Isso era por quê? Porque do meu jeito lá, que eu acabei inventando um jeito de aprender, eu aprendi lá o que eles queriam. Ah, tá, eu preciso decorar esse livro, então eu vou decorar esse livro. Eu preciso ver o que ela escreveu lá. Mas o que acontece com isso? Quando você fica adulto, é só aquilo que você sabe. Por quê? Quando você chega lá no terceiro ano, agora é ensino médio que chama, na nossa época era ginásio, você se forma no ginásio, muitos não vão para a faculdade, vão trabalhar no emprego normal, e aí o cara não tem mais tempo, porque ele entra às 7 da manhã, ele sai às 6 da tarde, ele chega cozido em casa, e já era, filho, ele não vai ler, ele não vai dedicar nada a ler, e é bom, porque o diabo vai te manter ali com aquele saláriozinho e tal, e você não vai prosperar, e você não vai ser mais uma pessoa que pode mudar o mundo, porque ele não quer que o mundo seja mudado. A quarta coisa que ele faz com você é tirar a sua coragem. Você já teve algum lampejo assim, não cara, eu tive uma ideia, amanhã eu vou começar a fazer um negócio, amanhã eu vou fazer uma viagem e pá, e 10 minutos depois a sua coragem acabou. Ele também tira a sua coragem. E agora eu começo a falar pra você, a quinta coisa é o que você pode usar contra esses sentimentos que o diabo coloca em você. Primeiro é a persistência. Você tem que persistir. Nada acontece de uma hora para outra. Você começou um projeto, você tem que persistir nele, por mais que ele demore muito, não importa quanto tempo vai demorar ele, para que você possa fazer. Você tem que persistir, você tem que correr atrás, galera. Você não pode desistir de maneira nenhuma. Esta arma vai fazer com que o diabo se afaste de você. E a sexta coisa que eu extraí desse livro é princípios. Você tem que ter alguns princípios. Dentro desse princípio, o primeiro deles qual é? Desejo. Eu tenho lidado muito com desejo. Eu desejei muito que esse canal crescesse. Vou contar rapidamente para você. Quando eu comecei esse canal, foi lá em 2009 com um propósito de armazenar vídeos para um projeto de audiovisual que nós fazíamos na região dos lagos. E a coisa acabou mudando, minha vida acabou mudando e tal, e esse canal ficou guardado. Em 2016, quando eu tinha 40 anos, eu resolvi mudar a minha vida e eu comecei a gravar de novo. Foi quando eu comecei a pedalar de verdade, comecei a viajar e comecei a falar de bicicleta nesse canal. Meu canal vinha com 200 e poucos inscritos em 2016 e a coisa vai e foi indo. E eu dava muita aula, eu dançava, eu dava muita aula.
E quando eu volto para São Paulo em 2019, meu canal tá com 600 e algumas coisas de pessoas. E eu comecei a gravar de novo em São Paulo e a coisa começou a andar e tal. Eu sei que em 2020, quando teve que fechar a pandemia, eu tive que parar de dar aula. Vê aí. Muita gente enxergou ter que parar de trabalhar na pandemia como um fracasso. Mas como eu aprendi nesse livro, galera, o fracasso, na verdade, ele é um obstáculo. Ele vem e ele passa. Fracasso é diferente de fracassado. Você pode ter um fracasso, passar por cima dele e se tornar um sucesso, ou então você pode receber esse fracasso e se tornar um fracassado, porque você vai desistir. Lembra que eu acabei de falar da persistência? Então, em 2020 eu tinha 628 inscritos. Tive acesso a um estúdio onde eu podia gravar. Em 2020 eu comecei a gravar e eu tive um desejo definido. Eu vou fazer esse canal crescer. Comecei a gravar direto, comecei a produzir conteúdo e estamos aí hoje em 2022 com 10.300 inscritos. Uma das lições que eu aprendi com Napoleão Hill, que é o objetivo definido, o desejo de fazer alguma coisa, nada vai conseguir parar você com um desejo definido. E o segundo princípio, depois do desejo, é o domínio próprio. Domínio próprio. Você tem que dominar as suas emoções. Você tem que conseguir dominar a você mesmo. Eu costumo dizer que o meu maior inimigo sou eu mesmo. Porque você vai começar um projeto e vai dar uma vontade de desistir, coisas externas irão te atrapalhar, frustrações, brigas, desacerto, falta de equipamento, falta de ferramentas, mas você tem que dominar o seu próprio ser para que você consiga chegar em algum lugar. Você tem que aprender com a crise. O que eu aprendi? Eu dava aula em várias academias, sou professor de dança, dava aula em várias academias, veio a pandemia e fechou as academias, não tinha para onde correr, isso não dependia de mim, não era uma questão de eu estar fora de forma e não conseguir dar aula, não tinha como. Então eu tive que aprender, e o que eu fiz? Eu melhorei o meu jeito de editar, eu melhorei o meu jeito de falar e eu vim aqui gravar e trazer conteúdo para vocês, e que hoje eu sou apaixonado em fazer isso aqui com vocês. Então eu aprendi, então você pode aprender, eu não sei qual é a crise que você está passando, pode ser uma topada de dedo que não te deixa jogar bola, sei lá. Você tem que passar por isso e continuar trilhando o seu caminho. E uma outra coisa aqui para fechar esses princípios é o que? É o tempo. O tempo é o senhor de tudo. Dê tempo para que as coisas aconteçam. Não fique ansioso por coisa nenhuma, já dizia a Bíblia. Você tem que fazer as coisas, cada um no seu tempo. E eu vou estar trazendo para vocês sobre isso um outro livro de um outro autor que eu descobri aí no meio dessa caminhada, que ele fez as 21 leis irrefutáveis da liderança, que eu adaptei para as 21 leis de melhora de vida. Mas quando eu falo melhora de vida, não é só financeira. Não, é pessoal. Você se tornar uma pessoa melhor, você poder relacionar com as pessoas melhor. Existem princípios que regem esse mundo e que nós precisamos aprender. Não só pelo que as pessoas falam, por nós mesmos. De repente você que está assistindo esse vídeo hoje vai começar a ler porque assistiu esse vídeo, Napoleão Hill, outro autor qualquer, e você vai desenvolver um método de melhorar a vida de outras pessoas. E você pode ser o próximo YouTube de sucesso. Porque eu sei que você, a maioria das pessoas que vão estar nesse vídeo, alguns têm canal, outros têm vontade de ter canal, e eu digo pra você, você pode conseguir ter um canal de sucesso, até maior que esse aqui, maior do que o do Whindersson Nunes. Você pode ser o próximo Whindersson Nunes, vai depender do tanto que você quer investir do seu tempo nisso. E para fechar esse vídeo, para não ficar tão longo, eu quero dizer o seguinte: o que você quiser fazer, você pode fazer. O que você quiser, o que você pensar que você pode fazer, você pode fazer. Eu vou estar trazendo para vocês aqui, galera, real, sem caô, tudo que eu usei para mudar de vida, para melhorar financeiramente, como pessoa, para controlar o meu nervosismo, porque eu era uma pessoa muito nervosa. Imagina, você sai da rua, é aquela pressão, a rua é um lugar muito perigoso, muita violência, e você tem que voltar a viver na sociedade, aprender a lidar com as pessoas, e lidar com gente é difícil. Eu lido com o público, isso é muito complicado, então tive que reaprender a viver, e eu consegui.
15 anos depois que eu saí da rua, eu posso dizer que eu sou uma pessoa de sucesso. Sim, hoje o meu coração não está em bem material. Eu realizei coisas gigantescas nesse tempo. Eu escrevi meu livro e o link do meu livro vai estar aí. Se você tiver oportunidade, adquira o meu livro aí na Amazon. Você vai conhecer a história de uma pessoa normal. Eu quis escrever um livro antes que o canal crescesse, para ninguém dizer depois, ah, nossa, agora ele tem 1 milhão de inscritos, vai escrever livro para vender. Não, eu quero trocar a minha ideia com você. Eu quero trocar a minha experiência com você que está aí. E de repente tem uma história ainda muito mais punk e linda do que a minha, só que ninguém sabe. Quem sabe lendo o meu livro você acaba se inspirando e escreve o seu também. E este livro aqui também, do Napoleon Hill, se você não leu, leia. Mais Esperto que o Diabo, o link vai estar aí embaixo. Leia com calma, 1, 2, 3 vezes, quantas vezes for necessário. Mas comece a estudar. O livro pode mudar a sua vida, assim como tem mudado a minha. Esse foi só o primeiro que eu estou trazendo. Virão outros. Perca um tempinho e assista esse vídeo. Valeu, galera, e até o próximo vídeo.